Glória a Deus. A graça e a paz, meus queridos. É muito bom estar com vocês aqui, em plena segunda-feira. Ver essa igreja cheia, tem um povo sedento por Deus aqui. Isso é maravilhoso, né? A gente sabe que aquele que vem ao Senhor, aquele que tem sede, fome, Ele jamais dispensa de mãos vazias. Então, quando você sai da sua casa numa segunda-feira fria como essa, ou às vezes muitos de vocês vieram direto do trabalho, né? É porque isso deixa claro que você tem sede, você precisa de respostas, você tem buscado no Senhor as suas respostas, e Ele não dispensa os seus de mãos vazias. Glória a Deus, que você permaneça fiel no propósito que você tem traçado diante do Senhor, porque Ele é fiel para inclinar os seus ouvidos e responder segundo a sua perfeita vontade. Amém? É bom a gente falar sobre vitória. A segunda-feira da vitória. Gente, e é tão interessante porque nós temos vivido um tempo muito desafiador. A gente tem percebido que os desafios começam a se avolumar. Todas as pessoas que servem ao Senhor, amam ao Senhor, no meu círculo mais íntimo de amizades, e até aqueles que não são tão próximos a mim, quando eu sento um pouquinho para conversar, eu percebo que cada um está enfrentando um desafio. Não tem ninguém. Eu achei tão interessante que o pastor falou: você que está sentado aí, que tem bênção demais, você está totalmente abençoado, né? Gente, porque realmente todo mundo está passando por alguma coisa em alguma área, né? E aí a gente começa a pensar: tá, Senhor, por quê? Porque luta, dificuldade, a gente sempre teve, né? A vida é assim, a vida é cíclica. Tem momentos bons, momentos difíceis. São como as estações do ano. Tem o verão, mas também tem o inverno. Mas eu tenho percebido que está acontecendo uma coisa meio coletiva, sabe? Algumas guerras que são semelhantes, pessoas estão atravessando por coisas semelhantes, diagnósticos difíceis chegando. Deu um boom assim de casos de câncer, né? Antes era uma coisa tão distante, ou um amigo, agora está dentro de casa, né? Então assim, desafios com filhos, desafios com finanças, e a gente pensa: Senhor, nós precisamos da sua resposta, nós precisamos da sua intervenção, nós precisamos da sua direção. Mas o pastor fez uma boa colocação da galera que malha. Quem aí faz exercício físico? Deixa eu ver. Tem uns corajosos. Na verdade, gente, tem uns inteligentes. Não que a gente não seja, tá, gente? A gente que está meio sedentário, não que a gente não seja. Mas quem faz exercício sabe do que eu estou falando. E quem não faz também. Quando nós exercitamos o nosso músculo, o que acontece? Uma ruptura das fibras do músculo. E a recuperação dessas fibras é que desenvolvem a massa muscular. Então, quando você faz exercício de verdade, estou falando da sua caminhadinha, arrastando o pé de manhã, não. Falando quando você exercita para valer, para formar massa muscular, para definir o seu corpo. E eu não estou falando que é para exibir o seu corpo, estou falando que é para definir o seu corpo. Você sabe que isso gera dor. Dor. Você vai na academia e no outro dia você está... você vai descer uma escada. É ou não é? Mas daqui a pouco, na semana seguinte, não tem tanta dor. É porque parou de arrebentar a fibra? Não, é porque você está ficando forte. É porque a musculatura está sendo forjada. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. O que te salva num CTI é a massa muscular. Se você precisa de uma internação de emergência, o seu nível de saúde muscular é que vai definir se você vai sair desse CTI ou não.
Porque é do músculo que o seu corpo vai tirar energia para se recuperar. Então tem pessoas que literalmente só saíram de uma maca no CTI porque tinha depósito de onde o corpo podia tirar do músculo subsídio para sobreviver. Vocês estão entendendo? Já existe aí cientificamente provado que quando você trabalha o músculo da cintura para baixo, você evita casos de demência. Então, a ciência está deixando cada vez mais claro que exercitar para a gente, não é um luxo, é uma necessidade para a qualidade de vida. Se você quer envelhecer bem, se você quer envelhecer saudável, você vai ter que sentir dor. Aí a gente está num tempo em que o mundo entra em dores de parto. É ou não é, gente? Gente, é só você assistir um pouquinho ao noticiário que você vai ver que o mundo está difícil. O que era certo ficou errado, o que era errado virou certo, conceitos absolutos caíram, guerra para todo lado, doenças que estavam erradicadas, voltando, tem criança morrendo de coqueluche, tem bebezinho morrendo com bronquiolite. Aí você pensa, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Nada que a Bíblia já não tenha previsto, meu irmão. Está tudo previsto. E aí quando a gente olha para a nossa realidade, essas dores que estão chegando na nossa casa não são para nos destruir, meus irmãos. Essas adversidades que nós estamos vivendo, desafios que nós estamos vivendo, é para nos fortalecer. Essa dor que você está passando, essa resposta que você ainda não teve, não desanima não, continua treinando, porque o Senhor está te preparando. Ele está nos esticando, nos aperfeiçoando, para que a gente desenvolva musculatura espiritual, para sobrevivermos ao que está por vir. Então chegou aquele tempo, gente, que quem não é crente mesmo não vai ficar não. Então eu te convido, fica crente, de verdade, garra com Deus. Para de ser um frequentador religioso de igreja. Para de vir só na segunda-feira, querendo só as bênçãos do Senhor. Queira a paternidade completa. A provisão, o cuidado, o amor e também a vara, a correção, o conserto, a admoestação. Amém? Abra sua Bíblia comigo em um versículo, Provérbios 21, 31. Provérbios 21, 31, na nova versão transformadora, que é a minha versão, diz assim: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. E eu lendo esse verso, eu fui pesquisar como que o cavalo era preparado no dia da batalha. Para o dia da batalha. Como que o cavalo é preparado? Na antiguidade, a preparação de um cavalo para a guerra envolvia várias etapas que eram muito importantes. A primeira etapa era a seleção do cavalo. Escolhia-se um animal forte, ágil e bem treinado, frequentemente de raças específicas, conhecidas por suas habilidades em combate. O cavalo. O cavalo é um animal magnífico, né, gente? Quando a gente olha para um cavalo, meu Deus, esses cavalos de raça, tem um aí que parece que ele é prateado, né? Perfeito. Tem até um meme que é: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí aparece aquele cavalo prateado, que é o mais lindo do mundo, escrito Cristo. Um cavalo assim, bacana, de raça também, escrito Paulo. E aparece um jumentinho, escrito eu. Mas escolhia-se um animal forte, ágil e bem treinado. Quando eu li isso, eu me lembrei da palavra que o Senhor dá a Josué, em Josué 1:9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime,
pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Meus irmãos, nós somos como um cavalo preparado para a guerra. O Senhor está nos preparando para a batalha. Mas para isso, nós precisamos de ser fortes e corajosos. Corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que mesmo com medo vai. Corajoso é aquele que vence o próprio medo, que não confia no próprio medo, que não se deixa deter pelo próprio medo. E quantas vezes, meus amados, a vitória do Senhor não chega na nossa vida porque somos intimidados e medrosos. Porque não somos ousados em Deus. Porque nos escondemos e nos intimidamos diante dos nossos adversários. Ou diante das adversidades. Quando chega uma circunstância difícil na nossa vida, a gente já desanima, já começa a reclamar, já começa a questionar o amor de Deus. Ah, mas Deus não é amor? Por que Ele está permitindo que isso aconteça comigo? Por que eu adoeci? Por que o problema chegou na minha casa? E por que não? Todo mundo vive problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O Senhor não prometeu que você teria uma vida sem problemas. Não prometeu que você teria uma vida sem aflições. O Senhor não prometeu que o problema não ia chegar na sua casa. Mas Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. E o Senhor não está conosco só para fazer companhia, não, gente. O Senhor está conosco para nos fortalecer. O Senhor está conosco para nos aperfeiçoar. O Senhor está conosco para nos treinar. O Senhor está conosco para fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem, se nós o amamos. E eu quero te lembrar, amar a Deus não é cantar canções de amor para Ele. Amar a Deus não é vir em todo culto de segunda-feira. Amar a Deus é obedecê-lo. E para estes que amam a Deus, temos uma promessa. Ele fará com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem. Mesmo as coisas mais difíceis, mesmo as coisas que nós não entendemos, mesmo estas, Ele fará com que cooperem conjuntamente para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para baixar o nosso tupete, para acabar com o nosso orgulho, para derrubar a nossa arrogância, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. O Senhor não é um gênio da lâmpada, meus amados, com o qual nós nos relacionamos para adquirirmos nossas bênçãos. O Senhor tem bênçãos para nos dar? Infinitas, muitas mesmo. E nós já vimos aqui os testemunhos de muitas. Ele põe a mesa para os seus filhos. A palavra de Deus nos afirma que Ele nunca vai dar uma cobra no lugar de peixe. Ele nunca vai dar uma pedra no lugar de pão. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus que se agrada em nos dar presentes, em nos dar dádivas. Mas um bom pai, e os bons pais aqui vão me entender, não dá tudo que o filho quer a hora que o filho quer. Porque senão você aleja o seu filho. Eu me lembro que quando eu era mãe de filhos pequenos, eu tinha uma máxima, eu falava, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Eu quero me esforçar, porque eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive. E depois da primeira experiência frustrante que eu tive com esse assunto, eu fui para Deus, questionar a Deus, por que a minha filha estava desprezando todo o meu esforço para dar a ela o melhor. E o Senhor falou, e eu falei na oração, Senhor, eu quero dar o melhor para os meus filhos. E o Senhor falou assim, por quê? Senhor, porque eu a amo. Eu também te amo e eu não te dou tudo que você quer. Senhor, mas eu quero dar o melhor para os meus filhos. Por quê? Inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. E a gente tem uma mania de ter uma cabeça consumista e pensar que o que os nossos filhos precisam são de coisas. Definitivamente, gente, você dá um grampo para o menino brincar, ele é feliz. Se ele está num ambiente saudável, equilibrado, onde o pai e a mãe se amam, se respeitam mutuamente, tem um ambiente de paz dentro de casa,
Você dá um milho para o menino e ele faz dela uma boneca. É o que eu fazia. Eu tive uma infância muito, muito, muito simples. E apesar de eu ter vivido uma história muito triste na minha infância, de abuso sexual durante muitos anos, eu tive uma infância muito feliz em vários aspectos. E a gente tinha quase nada. Não são as coisas, meus irmãos. E muitas vezes nós temos a mesma relação com Deus. A gente acha que Deus é um Deus bom se Ele der para a gente tudo que a gente quer. Não, Ele é bom inclusive para não te dar tudo que você quer. Porque Ele vê o seu amanhã. E Ele sabe que aquilo que você está pedindo muitas vezes vai te estragar. Vai te afastar dEle. Vai empinar o seu nariz. Vai fazer você esmagar o outro. Tem que ter coragem e força para permanecer confiando. Não tenha medo, nem desanime, ele falou para Josué. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E isso é suficiente. A segunda coisa que um cavalo faz, que um cavalo precisa é de treinamento. O cavalo passava por um rigoroso treinamento, olha que interessante, para se acostumar com o ambiente de batalha, incluindo sons altos, movimentos bruscos e a presença de outros animais e soldados. Então, às vezes, gente, Deus vai reproduzir na nossa vida diária o ardor da batalha. Às vezes não é nem a batalha ainda, não é nem a pior batalha que você vai vencer ainda. Mas Ele já está criando ao seu redor o ruído da batalha. Ele já está permitindo ao seu redor aquele movimento de batalha. Sabe como? Aquela hostilidade lá no seu trabalho. Sabe aquela pessoa que não gosta de você porque você é crente? Te trata com indisposição? Pois é, isso é só preparativo para o que está para se manifestar. Gente, eu estou falando por aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. As Escrituras dizem que haverá perseguição. Se uma coisa que Jesus falou que a gente pode esperar é perseguição se você anda na presença dEle. É não ser tolerado, é levantarem calúnias contra você, é te chamarem de coisas que você não é te acusarem injustamente. E aí, como é que você vai reagir? Você vai responder com ódio? Você vai dançar a música que o diabo vai tocar? Ou você vai estar forte para discernir o seu verdadeiro inimigo e reagir como Jesus reagiria? A gente quer reagir como Jesus reagiria, certo ou errado? Então Ele vai nos treinar para isso. Ele vai te treinar, como Ele treina, como o cavalo precisa de treinamento para o dia da batalha. Então começa com pequenas coisas, pequenos ruídos, pequenos movimentos, pessoas que não vão com a sua cara, maledicências, os haters no Instagram, sabe aquelas pequenas coisas, a família, o pessoal da família que parou de conversar com você porque você votou no Bolsonaro. A Cidadevec do Silas, quero conversa com você não. Gente, isso aí é café pequeno. Isso aí é só o princípio. Isso aí é só o treinamento. Mas entra no treinamento. Não tenha medo dele não. Para de se vitimizar. Para de falar que injustiça. Que injustiça não. Estranhe se as pessoas estão achando no mundo você muito legal. Estranhe. Tem alguma coisa errada com você. Se o mundo está te aplaudindo, está te achando gente boa, desconfie. Desconfie se realmente você está obedecendo às Escrituras Sagradas. Porque todo mundo, gente, que está se posicionando com o bem é odiado por esse século. É retalhado por esse século. É caluniado por esse século. E assim como os cavalos eram colocados em ambientes com ruídos, com movimentos, com pessoas, soldados, barulho, para ele não se assustar na hora da batalha, para ele reagir com naturalidade na hora que a batalha de verdade chegar, para ele não perder o foco, para ele não se espantar, para ele não desanimar, para ele não fugir. O Senhor vai fazer isso na sua vida, Ele já está fazendo com alguns. Não enxergue como uma coisa ruim não, gente. O próprio Jesus, Ele nos diz, olha,
se alegrem, quando por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós. Se alegrem. O terceiro ponto é equipamento. O cavalo recebia uma sela adequada e armaduras. Se vocês verem nesses filmes épicos, você vai ver que no peitoral do cavalo, alguns cavalos correm, os olhos deles são protegidos de uma forma, e o peitoral do cavalo também é protegido, e a sela é especial também. Aquilo não é só adorno, aquilo também é para proteger o cavalo. E aí imediatamente, essas armaduras elas podiam incluir protetores para as pernas, uma cobertura para o corpo, e dependendo da cultura e da época. E aí imediatamente quando a gente pensa nisso, a gente pensa em quê? Em Efésios 6, 13 e 17. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, falar da armadura de Efésios é muito maravilhoso, mas eu quero te dizer que essa armadura, gente, ela é prática, ela não é só alegórica, ela não é só fantasiosa. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mantenham sua posição, colocando o cinto da... Quem é a verdade? Quem disse, eu sou o caminho, a verdade? Mantenham o cinto da verdade. A couraça da justiça. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Como calçados, usem as boas novas do evangelho da paz. De quem é o evangelho? Em todas as situações, levantem o escudo da fé. Em quem nós temos crido, meus irmãos? Por que nós somos salvos, meus irmãos? Pela fé. A fé, ela não é apenas acreditar numa convenção coletiva. Não é apenas uma apreensão intelectual. A fé é de fato acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos reconectar com Deus Pai, porque sem esse sacrifício nós não teríamos possibilidades pela nossa justiça de nos achegarmos a Deus. E uma vez conectados a Ele, essa fé nos habilita a viver uma nova vida, de um jeito diferente, não mais escravos dos nossos desejos, nem dos nossos prazeres, mas livres para viver o plano de Deus plenamente. O escudo da fé, com o qual vocês vão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Gente, Satanás não para de lançar flechas contra você. E como que você resiste às flechas do diabo? Com fé. Crendo que o Senhor é aquele que é todo poderoso para terminar a obra que Ele começou em você. Assim como o cavalo no dia da batalha, nós precisamos de nos revestir da pessoa de Cristo. Nós precisamos ser cheios de Cristo. Nós precisamos ser moldados à estatura de Cristo. A obra do Espírito, a obra que o Espírito quer fazer em nós é essa. Nós não fomos apenas salvos, meus queridos. O Senhor não quer apenas nos salvar da morte eterna. O Senhor quer nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Com a autoridade de Jesus, agindo como Jesus, operando milagres como Jesus. O próprio Senhor falou, coisas maiores vocês farão. Mas a gente está fazendo, gente. E vocês acham que Jesus é que falhou? Não, certamente não, porque Ele cumpre as suas promessas. Um número ínfimo de cristãos, hoje na face da terra, estão vivendo a autoridade de Cristo, plenamente. Estão avançando, estão parecendo com Ele,
Você conhece alguém que tem cheiro de Jesus? Quando entra num ambiente assim, até o ambiente muda. Eu conheço muito crente, eu conheço muita igreja, eu conheço multidões. Mas diante das multidões de cristãos que eu conheço, poucos mudam o ambiente onde eles estão. E certamente não é o Senhor que está falhando, não, gente. Nós é que precisamos de nos colocar no ambiente, sabe? De criarmos um ambiente para que o Senhor opere em nós. A gente fala que é crente, mas a gente não ora, não lê a Bíblia e não jejua. Isso era uma coisa que devia ser tão comum na vida da cristandade como tomar o café da manhã, almoçar e jantar. Questão de sobrevivência, meu irmão. Se você não lê a Bíblia, meu irmão, vou te contar uma coisa, você vai morrer. Porque quem não se alimenta, morre. Um tanto de mentira entra como se fosse verdade. Você fica confuso, sua fé fica fraca. Por quê? Você não alimenta? Você não come? Ah, Helena, mas não tem vontade de ler a Bíblia. Pois é, a falta de apetite é o primeiro sintoma de enfermidade espiritual. Você não ora e fala que tem um relacionamento? Para ter um relacionamento tem que ter uma conversa. Não tem relacionamento sem conversa. Não existe. Se eu tenho relacionamento com Deus e eu não vivo uma religião, eu vivo um relacionamento, eu falo com Ele, como eu falo com meu marido. Isso é oração. A parte que eu falo é a oração, a parte que ele fala é a Bíblia. O povo procura o profeta, mas não lê a Bíblia. Estão fazendo dos profetas de Deus pai de santo. Tem um tanto de profetada que nasce da ansiedade. A pessoa sabe que o outro tem o dom da profecia. Aí todo mundo vai lá na casa do profeta. Eu preciso de uma resposta de Deus. Quer uma resposta de Deus? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, vai orar até ele responder. Vai ter intimidade com Deus. Jesus é o intermediário, não é o profeta que é o intermediário, não. Helena, misericórdia, eu creio no dom da profecia, eu creio que Deus usa o profeta, mas quando Deus quer usar o profeta te encontra, porque Deus sabe o seu endereço. Para de caçar o profeta, sabe gente, pressiona o profeta pode ter o dom profético, mas acontece que ele é gente, e às vezes ele se sente coagido a entregar uma palavra, aí assim nascem as profetadas. Depois reclama, Deus prometeu e não cumpriu. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas tudo que Ele prometeu está na palavra. Abra a Bíblia e lê. Outra característica. Adequação ao cavaleiro. Esse cavalo, ele é dominado por um cavaleiro. O cavalo sozinho não vai para a guerra, gente. Assim como a gente não vai para a guerra sozinho. Nós precisamos do Senhor nos controlando. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, o nosso cavaleiro. Jesus, quando estava para ser assunto ao céu, ele disse, olha, eu preciso ir, porque senão ele não virá, o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Vocês acham que vocês estão aqui hoje porque eu entendi Jesus intelectualmente? Deixa eu te dizer, quem te convenceu da justiça, do pecado e do juízo foi a pessoa do Espírito Santo. Você está aqui pela obra do Espírito Santo na sua mente, no seu coração e na sua história. Pela misericórdia de Deus você está aqui. Não é porque você aprendeu intelectualmente, não. Porque tem um tanto de gente muito mais inteligente que você que não teve ainda a revelação de Jesus Cristo. O cavaleiro era treinado para trabalhar em sincronia com o cavalo era treinado para trabalhar em sincronia com o seu cavaleiro, aprendendo a responder aos comandos e manobras do cavaleiro. Olha que coisa linda. Aí o que a gente lembra? Romanos 8, 5, 6. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir
que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Nós precisamos de nos deixar controlar pelo Espírito Santo. A gente mete os pés pelas mãos. A gente tem sempre uma opinião. A gente quer dar nossa resposta na ponta da língua. Não, fulano, desaforada, vou lá. Quanta confusão a gente podia ter evitado na vida, meus irmãos, se a gente simplesmente deixasse que o Espírito Santo tomasse as rédeas da nossa boca e nos dominasse. Quanta dor seria evitada, quantas palavras tolas não teriam saído da nossa boca. Oh, Jesus! Pois é, Helena, mas é agora recomeça. Deixa o Espírito Santo te dominar. A gente fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, desde que ela seja a minha. Isso não é ser dominado pelo Espírito Santo, não, gente. O Espírito Santo tem um jeito de agir. O fruto do Espírito evidencia isso. E um gombo do fruto do Espírito é domínio próprio. Alegria. Tanto de crente deprimido. Perdeu a alegria. Fica desanimado. Olha, se alimenta da comida errada. Vai ficando fraco. Gasta mais tempo com entretenimento do que pensar nas coisas do alto. Vai desanimando, vai sucumbindo. Gente, ninguém desvia de uma hora para outra. Ninguém cai num pecado escandaloso. Eu estava andando em santidade, de repente, caí. Não. Não é assim que acontece, gente. Vai tendo aquela inapetência pela palavra. Dá um sono quando lê a Bíblia. Oração de vez em quando. Aquela oração maquinada, né? Ô Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado, tem misericórdia, Senhor. Guarda fulano, guarda ciclano, você começa a dar ordem para Deus, né? Guarda fulano, guarda ciclano, dá livramento, cura, liberta, transforma, provê, amém. A gente trata Deus igual uma vending machine, né? Uma máquina de venda, você enfia o cartão a uma moeda e quer o resultado. Isso não é relacionamento, gente. Nós precisamos de ser dominados pelo Espírito, certo? Então você tem que andar com Ele. Você tem que abrir os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Você já foi selado com o Espírito, Ele mora em você. Mas às vezes a gente coloca em cima do Espírito um tanto de entulho. A minha vontade, o entretenimento, minha preferência, minha opinião, meu temperamento difícil. Deixa o Senhor desentulhar os poços. Porque Jesus falou assim, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por que a água não está jorrando então? Tem entulho aí. E os entulhos muitas vezes estão conectados à nossa vontade, às nossas preferências, aquilo que a gente acha que é certo, a nossa justiça própria. E sabe por que a gente age assim, gente? Porque a gente não conhece o Deus da Bíblia. A gente reduz Deus à nossa justiça, aquilo que a gente acha certo, como se Ele não fosse onipotente, onipresente, onisciente. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Quando a gente começa a conhecer a pessoa de Deus, suas características, seus atributos, como Ele age, quem Ele é, você começa, sabe, a se ajustar. Nós é que nos adequamos a Ele. Não é Ele que se adequa a nós. Ele é o soberano. Nós somos passageiros. Ele é eterno. Ele é o Senhor. Nós somos servos. Ele é o Pai. Nós somos filhos. Ele é maior. Depois que nós tivermos passado, Ele permanecerá eternamente. Finalmente, nutrição e cuidado. Manter uma dieta adequada
e cuidados com a saúde eram essenciais para garantir que o cavalo estivesse sempre em forma. Aí a gente lembra de quê? De Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Jesus aqui estava citando o texto que está em Deuteronômio 8:3. Ele está repetindo o que estava no Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí eu volto a falar com vocês da nutrição que são as Escrituras Sagradas. Se você não conhece a Deus, você nunca terá um relacionamento adequado com Ele. E como que nós reconhecemos a Deus? Lendo as Escrituras. Aqui você vai ver o caráter de Deus. Sabe o Deus do Antigo Testamento, gente? Ele não mudou de temperamento não, tá? Ele continua sendo Deus que passa a régua. Mas esse mesmo Deus justo que odeia o pecado, também foi o mesmo que não hesitou em dar o seu Filho unigênito por amor de nós. Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é bom em todo o tempo. Ele é imutável, nele não há variação. Ele é eterno, existe antes do tempo e do espaço. Então Ele não está preso a nenhum tipo de limitação, Ele não está preso a um espaço específico, Ele não é um símbolo da natureza, Ele está estabelecido, Ele inventou o tempo. Ele não está dentro do nosso relógio cronológico, nem do nosso espaço. No mais longínquo abismo Ele está lá, como Ele está aqui agora. Ele não está preso, limitado num corpo. A gente não pensa nisso, né? A gente não pensa nisso. Nada detém o Senhor. Ele não se limita a nada. Nada limita Ele. Ele pode todas as coisas. Mas a gente só sabe isso, gente, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas. E a gente começa a contemplar quem Ele é e como Ele age. Isso vai nos alimentando, nos nutrindo, nos esperançando, nos fortalecendo. E quando chega a adversidade, quando chega a dor, quando chega o luto, quando chega... Gente, a religião não nos mantém de pé. Ser um frequentador de uma comunidade de fé não vai te manter de pé. Mas um relacionamento íntimo com o Senhor é a nossa única esperança. De sentirmos o seu abraço amoroso, o seu sustento fiel e a paz que excede todo o entendimento humano. No ano passado, o João foi fazer um exame de rotina no mês de março. O exame anual que todos os homens fazem depois dos 40. Nenhum sintoma. Um exame de rotina. E foi diagnosticado com câncer, em estado avançado e agressivo. Quando começaram as investigações, o médico fez um exame clínico, detectou um nódulo. Pediu uma ressonância. A ressonância revelou 2 nódulos. Pediu a biópsia. A biópsia revelou 4 nódulos. 3 em estágio 7, 1 em estágio 8. O médico falou, é cirúrgico e é urgente. Porque avançou muito rápido. Enquanto a gente estava fazendo a investigação, a minha oração é, Senhor, nos dê o livramento. Que não seja maligno, que não seja maligno, que não seja maligno.
Ouvimos de um médico que a gente foi fazer uma endoscopia e aí o João teve que cancelar a endoscopia por causa da investigação do câncer. Ele falou assim, não tem problema, às vezes é só uma displasia. E eu, às vezes é só uma displasia. É isso, Senhor. E a gente orando e crendo que o Senhor ia dar livramento. Aí nós encontramos com o pastor Vitor Hugo, que é um milagre ambulante, né? E o pastor Vitor Hugo, sem saber de nada que a gente estava atravessando, sentou com a gente e começou a conversar com a gente e contar do milagre que ele viveu com câncer no estômago. E a gente foi se alimentando do testemunho do nosso irmão. E ele falou assim, Deus tem usado a minha vida para curar outras pessoas de câncer, pela graça dele. Eu precisei de passar por isso que eu estou passando, para que outras pessoas fossem curadas, mas glorificado seja o nome do Senhor. E pessoas estão sendo curadas através da oração. O Senhor está curando pessoas através da minha circunstância. E eu pensei, Deus trouxe a gente aqui, o resultado da biópsia sai nessa semana. Deus trouxe a gente aqui porque Deus vai dar a resposta. E ele falou assim, eu vou orar pelo João. Eu, aleluia, ele vai orar pelo João. Amém, Jesus, o Senhor trouxe a gente aqui para o Senhor curar o João do câncer. Aí chegou de noite no culto, ele falou, à noite eu vou orar pelo João no culto. Chegou à noite, ele não orou. Aí fomos jantar, depois do culto, na igreja mesmo, nos sentamos à mesa, foi um tempo de comunhão maravilhoso, e eu pensando, agora ele vai orar. Ele não orou. Ele falou assim, amanhã eu faço questão de levar vocês no aeroporto. Vai ser no carro que ele vai orar. Ele não orou. Aí chegou no aeroporto, ele não orou. Ele chegou perto de mim, do João, segurou no meu ombro, segurou no ombro do João e falou, queridos. Eu falei, agora ele vai orar. E ele falou assim, me mantenham informado. E o Senhor falou comigo, ele não vai orar. Porque o que o João tem é câncer. Vocês vão passar por isso. Gente, eu tive a convicção naquela hora, Deus falou comigo naquela hora, que o resultado da biópsia era positivo. E eu fui andando para o avião e pensando, Ele estará comigo todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Na hora que o médico abriu aquele envelope que a gente não quis abrir, ficamos com o envelope com o resultado 3 dias, eu não quis abrir. O médico abriu o envelope e fez assim. Quando ele recolheu os lábios, eu conheço a Helena natural, desesperada, impulsiva, chorona, medrosa. Mas é como se o Senhor estivesse ali, com as mãos no meu ombro, no ombro do João. Ele falou assim, se confirmou o resultado. São 4 tumores. E os graus são avançados. Tem que operar logo. O João falou, logo quanto? Logo, o mais rápido possível. De preferência com menos de 1 mês. É como se o Senhor tivesse dado uma anestesia em nós. E eu experimentei a paz que excede a todo entendimento. A minha filha mais velha estava apreensiva com o resultado, ligou para mim. A gente mandou uma mensagem no grupo da família dizendo, família, o resultado se confirmou. Vamos orar pela próxima etapa. Imediatamente a minha filha mais velha ligou e falou, mãe, como é que você está? Eu falei assim, Clara, você se lembra do que a Bíblia diz, a paz que excede a todo entendimento? Ela, sim, mãe, eu lembro. É essa que eu e seu pai estamos sentindo agora. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não é mérito meu. Está disponível para todos que se achegam e vivem um relacionamento e não se contentam com a superficialidade da religião. O Senhor é como o oceano, gente. Não é para a gente ficar só na praia. Compra sua roupa de mergulho e vai explorar o fundo.
sabendo que você nunca vai chegar no fundo mais profundo. Mas não se contente em olhar o oceano só de olhar, em conhecer o oceano só de olhar. Entra nessa água. Ouse vestir a roupa de mergulho, faça um curso de mergulho, vai conhecer profundezas em Deus que os outros não conhecem. Porque você vai experimentar belezas que os outros não experimentam, conhecer lugares que os outros não conhecem, ter sensações que os outros não terão. O Senhor não chama a gente para uma vida medíocre, pequena, mas uma vida de íntima comunhão com Ele. É como se a gente, voltasse para o Éden, voltasse para aquele relacionamento que Adão e Eva tinham antes da queda. Esse é o desejo de Deus, que nós nos voltemos para ter um relacionamento íntimo com Ele, como era antes da queda. Jesus veio, morreu, ressuscitou, abriu o caminho, mas a gente não entra por Ele. A gente continua na superficialidade, se utilizando apenas de Deus, querendo só as bênçãos de Deus. Enquanto é infinitamente melhor você ter da pessoa dEle, do abraço dEle, do colo dEle, do consolo dEle. É muito melhor você ter Deus pessoalmente com você, do que apenas as bênçãos que Ele pode te enviar. Essa é a verdadeira vitória. E dela, todas as outras vêm. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez Deus está permitindo que você passe essa luta que te trouxe aqui nesse culto, meu irmão, para te despertar. Filho, eu não quero apenas ser o seu provedor, eu quero ser o seu pai completo. Eu quero te pôr no meu colo. Eu quero te entregar propósitos. Eu quero contar com você nessa terra. Eu quero usar a sua vida para abençoar outros. Eu quero sim prosperar você, mas não é para você ficar rico e ostentar para os outros, não. Eu quero fazer de você um sustentador de missões. Sabe, gente, para de olhar para o próprio umbigo, porque Jesus não ficou olhando para o próprio umbigo. Ele deu a sua vida e a nossa vocação é dar a nossa. O Senhor quer nos subir de nível, queridos. E é por isso que nós temos vivido dias difíceis. Não é para a gente se desanimar, não é para a gente se cansar, não é para a gente desistir, é para a gente ficar forte, é para a gente se tornar como cavalos preparados para a batalha, dominados pelo Espírito, e nos tornarmos vencedores. A palavra de Deus diz: amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5, 3-5. Feche os seus olhos. E dá uma boa olhada para o seu próprio coração. Às vezes a gente está tão distraído com as adversidades, com as lutas, com as dores, com os projetos, com a empresa, com o trabalho, envolvidos no dia a dia, nas demandas do dia a dia. E nós nos perdemos. Deixamos de perceber como o nosso coração está frio, distante, desinteressado, apático. Ou então, estamos sobrecarregados, cansados. Tantas demandas, tantas exigências, tantas expectativas a nosso respeito. O tempo, o trabalho, o estudo, a família, a igreja. Tantas coisas que a gente fica correndo numa rodinha do hamster, que nunca tem fim nem descanso. Não é isso que Deus quer para nós, meus irmãos. Não é essa fé que vence o mundo. Por isso, muitos dentre nós têm sucumbido ao pecado. Muitos dentre nós estão aqui dentro da igreja, frequentando a igreja. Efetivamente, alguns estão até servindo aqui na igreja.
participando das segundas-feiras, fazendo as campanhas, mas escravos do pecado, viciados em pornografia, com hábitos ruins, com casamentos de fachada, desanimados com os pecados reincidentes que a gente não consegue vencer. Nós precisamos de crer que o Senhor é quem tem a vitória. Mas também precisamos de nos preparar, como o cavalo é preparado para a batalha. Precisamos de parar de lidar com essas questões com leviandade. Precisamos de parar de flertar com uma vida pecaminosa. Precisamos de ajustar aquelas coisas que você sabe que você precisa ajustar. Precisamos de nos posicionar diante de relacionamentos, de conversas, de murmurações, de desonestidades, de práticas que o Senhor condena. Precisamos romper o vínculo com a impiedade e nos achegar a Deus. E permitir que Ele trabalhe em nós, que Ele nos treine, que Ele nos aperfeiçoe, que Ele nos prepare para a batalha. Que Ele nos adestre para a batalha. E que Ele seja o nosso cavaleiro, que Ele nos domine, que Ele nos controle, que Ele nos dirija, a fim de que vençamos todas as nossas batalhas e nos tornemos instrumentos nas mãos dEle para abençoar outras pessoas. O que você precisa consertar com Deus hoje? O que você precisa pedir perdão, meu irmão, minha irmã? A quem você precisa perdoar? A quem você precisa pedir perdão? Que dívida você precisa sanar? As dívidas às vezes são financeiras, mas outras dívidas são emocionais, são relacionais. O que você precisa fazer para reativar sua vida de oração, de leitura da palavra? O que você está disposto a fazer, meu irmão, minha irmã, para se achegar ao Senhor? O Senhor já pôs a mesa, já te convidou para o banquete, mas você precisa se achegar. O pai do filho pródigo não foi buscar ele no meio dos porcos. Ele teve que decidir e vir com as próprias pernas. O filho mais velho que estava em casa pensou que tinha comunhão com o pai, mas não tinha nenhuma. Até que o pai olhou para ele e falou: filho, tudo que eu tenho é seu. Mas quantas vezes nós ficamos chorando um cabrito, enquanto tudo que o pai tem também é nosso. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. A palavra que eu tinha para entregar para você, igreja do Senhor, é essa: que o Senhor te prepare para a batalha, que você seja contado com aqueles cavalos escolhidos, fortes, corajosos, prontos para a batalha, prontos para serem treinados, prontos para serem esticados, para receberem a indumentária certa. O Senhor vai escolher. Será que Ele pode te encontrar? Agora eu também tenho uma palavra para você que veio aqui, está fazendo uma visita para essa igreja, porque você crê em Deus, porque você tem uma necessidade, uma petição, e você crê que o Senhor pode te dar. Só que você ainda não tem um relacionamento com Ele. Às vezes você veio porque alguém te convidou. Às vezes, talvez, justamente pela sua necessidade e os desafios que você tem vivido. Mas eu quero te dizer, querido, o Senhor não tem apenas uma bênção para te dar. Ele tem uma vida para te dar. Ele não quer apenas resolver o seu problema atual. Ele quer tomar nas mãos dele todos os problemas que você tem. Os passados, os atuais e os que ainda virão. Mas para isso, meu querido, você precisa se render. Você precisa se entregar, se abrir e confessar. Jesus disse assim, que aquele que o confessasse diante dos homens, que Jesus também o confessaria diante do Pai. Eu não estou te convidando para vir para uma religião. Eu estou te convidando para começar um relacionamento com Deus, para entregar a Ele suas culpas, suas dores, suas necessidades, esses sacos de lixo que às vezes você tem carregado há tantos anos, suas emoções quebradas, os traumas que você carrega, a sua história familiar, todo o lixo, tudo que às vezes te esmaga, te entristece, te embaraça, e trocar o fardo com Ele, porque Ele diz assim que o fardo dele é leve. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é a religião que te alivia, meu irmão, é Jesus quem te alivia. Eu vos aliviarei. E Ele diz mais: tomai sobre vocês o meu jugo, que o meu fardo é leve. O Senhor não é peso para nós. Ele nos liberta, Ele não nos prende. Mas Ele não para por aí. Ele continua com o convite: meu fardo é leve, e aprendei de mim. Anda comigo, anda junto, vem andar comigo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ah, como nós somos pesados e sobrecarregados, ansiosos, controladores, orgulhosos, raivosos, reativos. Ele convida: vem. Está tão reativo, tão irado, tão orgulhoso, está pesado, filho. Aprende de mim. Eu sou manso e humilde. Aprenda comigo, porque você vai achar descanso.
É isso que o Senhor tem para nós, descanso. A paz que eu e o João experimentamos naquele consultório médico, paz que a religião não dá, mas que Jesus dá. Se você quer publicamente hoje dizer: eu quero descanso que só Jesus tem para dar, eu quero vida que só Jesus tem para dar, eu quero andar com Ele e aprender dele, que é manso e humilde de coração, eu quero trocar de fardo com Ele, eu quero deixar os meus aos pés dele, eu quero que Ele coloque sobre mim o fardo dele, que é leve. Se tem alguém aqui, eu queria que você levantasse a sua mão, e nós todos como igreja gostaríamos de orar por você. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão hoje? Amém, aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém? Essa é a sua oportunidade. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se tem mais alguém, levante a sua mão. Nós queremos orar juntos. Se tem alguém que você trouxe visitando a gente, pergunte para o seu visitante, para o seu amigo: hoje é o seu dia, você quer? Vamos ficar todos de pé. E eu vou pedir para você que levantou a sua mão, ajudado por alguém que está aí perto de você, vem aqui à frente. Nós queremos orar junto com você e por você e pela sua família. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Amém. Glória a Jesus. Temos mais alguém? Essa é a hora, gente. Essa é a hora. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes você está no seu lugar e está falando: Helena, eu já fiz essa oração. Às vezes você já fez essa oração alguns anos atrás, já rendeu a sua vida a Jesus, mas tomou o volante de novo da mão dele, né? Começou a dirigir sua própria vida, pôs Jesus no banco de trás da vida e está aí, cansado. Essa também é a sua hora de voltar. Tem alguém aqui que quer revalidar, voltar atrás e falar: Senhor, eu preciso de consertar com o Senhor, porque eu te aceitei um dia, eu recebi o teu sacrifício, mas eu tomei de novo o domínio nas minhas mãos e comecei a dirigir meus próprios passos. Se tem alguém aqui hoje que está vivendo uma vida dupla, você sabe do que eu estou falando. Dentro da igreja é uma vida, fora da igreja é outra. Não é isso que Deus tem para você. Você está desviado dentro da igreja. Esses são os preferidos de Satanás, porque você está desviado, mas pensa que não está, porque você vem na igreja todo domingo. Se você está vivendo uma vida dupla e está sentindo a reverberação disso, do cansaço. No emprego você é uma pessoa, na igreja você é outra. Em casa você é uma pessoa, na igreja você é outra. Também é a sua hora. Se tem alguém, essa é a hora de você se reconciliar com seu pai. Era o filho mais velho, ele estava dentro de casa, trabalhando para o pai, mas não tinha um relacionamento com ele. Ele também precisava voltar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a hora, gente. Tem mais alguém? Ainda dá tempo. Eu já fiz a minha oração, gente. Eu estou te dando a oportunidade de você fazer a sua. Amém. Então vamos orar. Vocês que estão aqui na frente, tomando essa decisão, eu vou fazer uma oração. Eu queria que vocês repetissem comigo, se você concordar. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, eu estou no teu altar, porque eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu deixo aos teus pés
meus fardos, minhas dores, minhas dificuldades, a mentira, a hipocrisia, a falta de perdão, todos os meus pecados, todas as minhas faltas. Eu não consigo carregar isso, Senhor, e eu não quero. Por isso eu te entrego as minhas culpas e eu te peço perdão. Me lave com teu sangue e coloca separação entre eu e as trevas. Escreve o meu nome no livro da vida e me fortalece e sustenta na tua presença, em nome de Jesus. Agora, igreja, estenda suas mãos para cá e comece a dizer palavras de bênção para esses irmãos. Pode fazer essa oração espontânea. Senhor, nós como igreja reunida neste lugar, nós lançamos sobre estes novos irmãos palavras de bênção, que eles sejam autorizados a avançar na tua presença, Senhor. Que toda acusação contra eles caia por terra agora, em nome de Jesus. Que seus pecados sejam cancelados e que o Espírito Santo cele cada um deles para uma nova vida, um novo estilo de vida, que não apenas frequenta uma igreja, mas que tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus, como igreja, nós os abençoamos, que eles sejam batizados no teu amor, nutridos no teu amor, que suas casas sejam impactadas, ó Deus, por essa decisão, por esse dia, por esse momento no altar, Senhor. Que a vida deles seja transformada, que haja uma divisão de águas agora, que de agora em diante tudo seja novo. Como igreja nós os abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus? Sejam bem-vindos à família de Deus. Todos esses recados são para vocês, queridos. Que Deus os abençoe, que os sustente nessa decisão. Esse é o dia mais importante da vida. Que vocês permaneçam firmes, em nome de Jesus. Vocês podem acompanhar ali, olha. Siga-me para um novo tempo. Vamos tomar um pouquinho só do seu tempo, rapidinho. Eles vão te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal querido, uma grande honra estar com vocês. Um privilégio poder ministrar a palavra nessa casa, nessa igreja. Que vocês sejam abençoados e prósperos. Que vocês avancem no relacionamento íntimo com o Senhor. Que vocês não se contentem com a religião, porque o que tem pela frente, a religião não vai te sustentar. Mas que você entre na intencionalidade desse relacionamento íntimo com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai conhecer o Deus a quem você diz que serve e ama.